Olá, gente. Eu sou o Leonardo Souza e este é o podcast Educação Eleitoral. Neste episódio, vamos conversar com a oráculo das contas partidárias eleitorais. Ela é professora formada pela USP, especialista em prestação de contas eleitorais e partidárias, analista judiciário e chefe de cartório eleitoral e atua como servidora da Justiça Eleitoral há mais de 36 anos. Professora universitária, palestrante, conferencista e viaja ao Brasil ministrando cursos sobre regramento das finanças, aplicando as práticas das campanhas eleitorais e das agremiações partidárias. Seja muito bem-vinda, professora Rita Gonçalves. Boa noite, meu querido. Como você está? Boa noite a todos os nossos ouvintes, os ouvintes do Educação Eleitoral, que eu tanto adoro e estou muito feliz. E é um prazer participar com você nessa noite aqui. A honra é minha, professora, a honra é minha. Já sou admirador do seu trabalho faz tempo, né? Antes de ter a Educação Eleitoral, já seguia a senhora, já acompanhava, né? E sempre uma referência assim, de prestação de contas e prestação de contas anuais, né? Partidárias e eleitorais. E antes de começar a conversa, eu queria confessar para os ouvintes e também para a professora Rita, ela realizou um pequeno milagre na minha vida, como servidor da Justiça Eleitoral, né? Eu tinha pavor, verdadeiro pavor de prestação de contas. Eu sempre fui servidor de zona eleitoral de propaganda. Eu estava conversando com a professora antes da gente entrar. Eu fui servidor da zona 306 de Santo André, quando eu era servidor aí de São Paulo, né? E é uma zona específica de propaganda eleitoral. Então, eu passei 6, 7 anos atuando só com propaganda eleitoral. E tinha verdadeiro pavor de ser lotado numa zona que a competência fosse julgar processo de prestação de contas. E adivinha o que aconteceu? Eu vim para o Paraná e fui lotado numa zona que julga a prestação de contas. Não só a prestação de contas, mas faz registro, faz tudo de uma vez só. Sensacional. Sensacional, né? Aí o que eu fiz? Entrei para o curso da professora Rita e o monstrinho da prestação de contas ele ficou um pouco mais dócil. Assim. Não me aliviei por completo, mas a didática da professora aliviou muito a ferocidade desse monstro, né? A prestação de contas eleitorais. Ai, que lindo. Mas esse monstro, esse então não aliviou ainda? É só uma questão de tempo. Daqui a pouco você já vai estar com o poodle no colo, vai virar um poodle esse dragão. Mas é um curso maravilhoso, assim. Eu estava comentando com o meu colega de cartório, meu chefe. Olha, se eu não aprender prestação de contas agora, eu não aprendo nunca mais. Lindo. É incrível. Já aprendeu, você sabe tudo. É muita modéstia, na verdade. Ouvintes, relevem, sublimem essas considerações de Léo, porque o Léo é muito modesto, tem um conhecimento absurdo. Eu fico admirada com cacho de baba, Léo, na produção do seu material, em tudo que eu vejo. Eu sigo a Educação Eleitoral. Sabe aquilo? Segue, curte, comenta, compartilha? Exatamente. Eu faço o kit completo. Eu estou sempre indicando, sempre repostando coisas, porque é um conteúdo sem ruído, sem erros, claro, limpo. E os materiais que você produz, a gente vê pelas manifestações do pessoal, né, o quanto é útil para eles, o quanto eles aproveitam. Então, você é daqueles, assim, admiráveis, não só professor, né? Você é um construtor de conhecimentos, né? E é uma admiração muito grande, uma honra estar aqui ao seu lado, meu amor. A amor. honra é minha, professora. É curioso, quando a gente faz o que a gente gosta, as coisas ficam mais fáceis, né? Então, às vezes, como é que você tem tempo para fazer tanta coisa, fazer podcast, fazer post? Eu gosto do que eu faço, né? Transmitir conhecimento, ainda mais da área eleitoral, que é tão carente no nosso país, né? Porque os ataques desinformativos na nossa justiça eleitoral e ao processo eleitoral, eles vêm numa crescente nos últimos anos, né? E a gente poder usar a internet, usar os canais de comunicação a favor da nossa justiça eleitoral, a favor dos servidores da justiça eleitoral, que são tão atacados, né, que foram tão atacados nos últimos anos, é o que me move nos últimos tempos, né? Então, fazer o que se gosta é realmente apaixonante. Verdade. E a senhora também vive um pouquinho disso, né? Verdade. Toda vez que me perguntam assim, outro dia mesmo uma aluna falou assim, professora, você é uma mulher de ferro, como é que você dá conta de tudo que você faz? Eu falo,
Você sabe que não é? Porque assim, a gente gosta tanto É. e a gente vai fazendo, eu brinco que até dormindo às vezes eu trabalho, porque eu tenho cada ideia em sonhos, e Aham. aí eu acordo e falo: "Olha, vou fazer isso, que ótimo". Maravilha. É Professora, uma conexão permanente, né, Léo? exatamente, exatamente, isso aí. No nosso podcast a gente tem uma tradição, assim, digamos assim, a gente traz sempre pessoas apaixonadas, a gente deu um pouquinho de spoiler dessa pergunta já, né, mas a gente traz pessoas apaixonadas pela democracia, pela justiça eleitoral, e já é tradição, no nosso começo de conversa, que a pessoa convidada conte um pouquinho da sua história, da sua trajetória com a justiça eleitoral, com o direito eleitoral, e queria que a senhora contasse um pouquinho para a gente como foi o seu primeiro amor eleitoral, professora. Ah, é um caso curioso. O meu primeiro contato, né, o dedinho encostado pela primeira vez com a justiça eleitoral, se deu por um brigadeiro. Oxe! É uma história curiosa. Eu passei na USP, tinha 18 anos, morava aqui em São Paulo, num bairro bem periférico, bem distante da cidade universitária. Uhum, E para chegar até lá, Léo, eram 3 conduções para ir e 3 para voltar. Minha família sempre foi de poucos recursos, tudo uhum, ali contadinho. E eu lembro que o dia que eu comentei com meu pai, cheguei feliz com o resultado que eu tinha passado na USP, ele falou assim para mim: "Filha, é como se você tivesse ganhado na loto, até melhor, porque dinheiro a gente gasta, mas é, conhecimento só vai se multiplicar. exatamente. Mas eu tenho uma notícia difícil para lhe dar. Nós não temos condições nem de conseguir os recursos para 3 ônibus de ida e 3 de volta diariamente. E tinha aulas aos sábados, Léo. Então Hum, eram 6 dias por semana. Aí nossa. ele disse: "Eu não sei como é que a gente vai fazer". E eu falei: "Ah, pai, a gente vai dar um jeito". E a vida inteira eu sempre achei oportunidades em qualquer dificuldade que aparecesse. Uhum, Acho que o sangue nordestino, ele sim, traz, eu acho, uma incessante busca de concretizar aquilo a que a gente se predispôs, né. sim, sim, Eh, não que os nossos outros colegas não nordestinos não tenham, mas tem uma coisa diferente aí, né, nesse sim. DNA. Aí, Uhum, Léo, eu fui lavar louça, terminamos essa conversa, eu fui lavar uma louça. Quando eu abri o armário para guardar, tinha uma lata de leite condensado. Eu falei: "Opa, eu vou fazer brigadeiros e vou vendendo nos ônibus. E ah, aí, eu vou levar um kitzinho para o cobrador e para o motorista, eles sempre vão me deixar entrar e fazer a venda dos brigadeiros para chegar na USP". Léo, e assim eu fiz, durante aí pelo menos 1 ano, eu fui fazendo as vendas dos brigadeiros no ônibus para chegar até a USP. que legal. Eram 3 ônibus, um percurso de 2 horas para ir, 2 horas para voltar. O que que você veja só, né, São Paulo, a distância de um bairro, 2 horas entre É, eles. enorme. Aí, Léo, eu normalmente, para poder ir vendendo os brigadeiros, eu não sentava nos ônibus, né, eu ia de pé e Uhum, ficava ali vendendo. Para quem anda sempre de ônibus sabe que acaba virando algumas pessoas as mesmas que vão ali, você vai encontrando durante o percurso. uhum, E depois que terminava, que eu vendia todos, eu ficava sempre de pé, numa posição já próxima do ponto de descida, e eu lembro de ter uma pessoa sentada com uma apostila que tinha o desenho de uns pezinhos na capa, era a apostila do curso Soluções, e trazia Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. E várias vezes nesse percurso, eu terminava de vender os brigadeiros. Eu não tinha nem dinheiro para comprar os livros, Léo, na uhum, faculdade. sim. Eu tinha amizade, quem já faz as minhas aulas conhece essa história, porque eu sempre conto ela nas aulas. Eu faço amizade muito rápido, né, faço amizade com poste, e eu fiz amizade com o rapaz da Xerox, então eu não tinha dinheiro para comprar livro, eu combinava com ele que naquele pote eu ficava olhando que as cópias que ele tirava ali meio torta, mais escura, mais clara, ele ia jogando naquele pote de lixo, e Aham, ali ele tomava um cafezinho, jogava o copo. Aí um dia eu cheguei para ele e falei assim: "Wagner", lembro até hoje o nome dele, falei: "Wagner,
vou lhe pedir um favor. Você não vai mais jogar copo de cafezinho nesse lixo, porque esse material vai ser meu e eu vou começar a estudar por aí. E assim eu estudava, não tinha internet naquela época, estamos falando de 1986. Nossa. Eu tinha 18 anos, Aham, 19 anos. aham. Aí, Léo, pegava aquele material e estudava. Só que nem tudo todo mundo tirava cópia. Eu precisava estudar de outras formas para ir fazendo as provas. Eu começava a olhar quem tirava nota baixa, ficava uma lista das notas de todo mundo, e eu olhava quem é que tirava nota baixa que tinha livro. Aí eu ia até a pessoa que tinha livro, combinava que eu ia fazer resumos da matéria para ela estudar, com o livro que ela me emprestasse, para melhorar as notas dela. E assim eu ia fazendo. Nessa busca de leitura e de ler o livro dos outros, porque eu não tinha os meus, eu ia nesse ônibus lendo a apostila das soluções do Uhum. concurso do TRE. E aí eu ficava me posicionando sempre, procurando onde estava aquela moça que sentava naquele lugar e dava um jeito de me enfiar para ficar lendo ali. E eu comecei a ler aquelas perguntas, aquelas respostas, era uma apostila de perguntas e respostas. Uhum. E eu falava assim, meu Deus, eu quero estudar mais sobre isso. E aí eu comecei a ir atrás de fazer tricô, crochê, ponto cruz, artesanatos para conseguir dinheiro para comprar a apostila dos Nossa. pezinhos. E assim eu comecei a estudar, fiz o concurso, passei e Que fui para benção. o TRE de São Paulo, que é a minha casa há 36 anos. Que incrível. Nossa, por causa de um brigadeiro, Um começa brigadeiro. a falar. É. Que incrível. Se, Essa história. se não fosse o brigadeiro que fazia com que eu tivesse que ficar de pé, eu provavelmente estaria sentada em qualquer lugar e provavelmente nunca tivesse batido o olho. Léo, naquela época, há muitos mundos atrás, não existia internet, Não. fazíamos os trabalhos em máquina de datilografia, Uhum. corrigidos quando errava com aquele Radex, que era um Isso. cartãozinho branco que você colocava entre as engrenagens da máquina e a fita. Aham. Meu A pai tinha muito isso em casa. biblioteca, a biblioteca, os livros que tinham na biblioteca não eram nem 10% das indicações bibliográficas que os professores da USP sempre, né, têm esse histórico, esse lastro de sempre passar muita leitura. Aham. Então, e eu vou lhe falar, os resumos foram maravilhosos porque me ensinaram também a resumir, a transmitir conhecimentos, Exato. e o percurso se formou aí abençoado por Deus, graças a Deus. Quando a gente escreve, a gente está estudando de maneira dupla, né? Lendo, né? E Exato. transmitindo o conhecimento para o papel. Uhum. E a alegria que eu tinha quando eu via aquelas notas, porque imagina, um mundo pré-LGPD, as notas de Sim. todo mundo expostas, aquele quadro com os nomes de todo mundo, com as notas, aí eu ficava indo de um por um. À medida que eu ia vendo aquelas notas maravilhosas, Aham. aí ia me dando mais vontade, aí eu já ia em outro, preciso de tal livro para tal matéria. Deixa eu ver quem é que está indo mal nessa matéria. E Muito foi assim que tudo deu certo. sensacional. As histórias são incríveis. Essas primeiras histórias realmente são incríveis. Uma melhor que a outra. É incrível, incrível. Não é, Léo? Tão gostoso, Professora, né? Tão gostoso. maravilha. Agora, antes da gente entrar no nosso assunto principal, professora, aqui do nosso episódio, eu queria tirar uma dúvida pessoal, minha, né? E também de alguns dirigentes partidários que têm procurado o nosso cartório, né? É sobre a tal portaria 346 de 2024 do TSE, aquela que instituiu o programa de regularização de contas dos partidos com suspensão de anotação de órgãos partidários decorrente da não prestação de contas, né? Então, essa portaria nova do TSE tentando viabilizar a participação desses partidos que estão com anotação de suspensão. O que a senhora pode falar um pouquinho sobre essa portaria? Ô, Léo, tão bom você perguntar sobre ela. Eu me senti tão em débito
com as pessoas que ultimamente me perguntaram e eu não tive, né, tempo de esclarecer, e você me dizendo que também é uma dúvida sua, eu me sinto ainda mais confortável para falar um pouquinho sobre isso. Uhum. Essa portaria, Léo, como você bem disse, foi um chamado, né, uma convocação, vamos dizer assim, do TSE, para que aqueles partidos que tivessem com as anotações suspensas decorrentes de contas não prestadas pudessem participar da eleição decorrente de uma provocação de partidos políticos que Uhum. traziam essa preocupação com os partidos pendentes de irregularidade, de anotações suspensas. O que essa portaria fez foi dizer o seguinte: olha, a gente vai falar então como é que vocês vão poder participar. Aqueles partidos que tiveram contas julgadas não prestadas e que os órgãos foram suspensos, mas não movimentaram nenhum recurso financeiro, não tiveram conta bancária aberta, ou se tiveram alguma movimentação, essas transações se limitaram a taxas bancárias, lá no momento dos exercícios financeiros ou das campanhas eleitorais em que essas contas ocorreram. Esses critérios habilitariam aquelas direções daqueles partidos que aderissem ao programa a ter o levantamento dessas suspensões. Então, trocando em miúdos, partido que não movimentou nada, não teve conta aberta, ou só movimentou tarifa, e teve a suspensão, não apresentou, né, a conta, ou apresentou e foi julgada não prestada, às vezes porque faltou a procuração de um advogado, às vezes porque não apresentou extratos bancários, teve o julgamento de não prestada e a anotação foi suspensa, o TSE, então, vai tirar essa suspensão dessas direções dos partidos que aderiram para que pudessem participar das eleições. E aí, Léo, uma grande confusão que está acontecendo é que algumas pessoas acham que os partidos que aderiram a esse programa não precisam mais fazer as prestações de contas que estão omissas. Não. E não é isso. As prestações de contas continuam tendo que ser prestadas, inclusive elas não prescrevem. Mesmo Uhum. que sejam contas lá de 2004, de Uhum. 2010, seja qual for o exercício, as contas têm que ser prestadas. De 2018, do exercício de 17 para cá, a gente tem o SPCA. Sim. Mas as contas que são omissas, que estão pendentes de serem apresentadas anteriores a este ano, elas têm que ser prestadas pelos formulários que estão lá no site do TSE. Para cada exercício, tem o kit de formulários lá, entra na página do TSE e vai ver direitinho. Para as contas eleitorais, Léo, que estão pendentes de apresentação, Uhum. mas só um golinho de água. Tá. Para as contas eleitorais, existem duas formas agora. Se forem anteriores à eleição de 2014, essas contas vão ser prestadas pelo SRO, Ah, o que sistema é um novo, né? sistema novo. E esse sistema novo, ele vai sempre deixar 4 SPCEs ativos, eleições das últimas 4 com SPCEs ativo. Então, nós vamos ter, quando a gente virar para 2026, aí vai passar para o SPCE 2016 em diante ativo. As contas omissas deverão ser prestadas pelo SPCE correspondente. Mas se forem anteriores, por exemplo, nesse caso a 14, elas vão ser prestadas pelo SRO. O SRO, que é esse sistema integrado também ao PJE, ele vai ter a possibilidade da juntada de documentos lá no PJE. Sim. Ficha de qualificação, procuração, extrato Uhum. bancário, Uhum. demonstrativo de receita e despesa, ou aquilo que o partido quiser juntar, ou o candidato até omisso. Agora,
se forem contas das últimas 4 eleições, sempre pelo SPCE correspondente a cada eleição. Sim. É muito importante que os partidos regularizem, sim, suas contas, porque qualquer eleitor, o Ministério Público, qualquer partido, pode representar a Justiça Eleitoral solicitando a suspensão da anotação por conta de omissão na prestação de contas. Sim. A gente teve uma cautelar agora, aprovada dia 3, Léo, antes de ontem, né, dia 3, que derruba, né, preliminarmente, né, suspende, vamos dizer, né, na cautelar, aquela decisão que havia lá na 23.609, que falava que os partidos que tivessem contas suspensas por omissão na prestação e compusessem federação, sim. a federação estaria impedida de participar naquela circunscrição. Com essa medida, agora, está suspensa essa proibição de participação da federação decorrente de anotação de suspensão de partido por omissão de contas. Vamos aguardar os próximos passos, como é que o julgamento virá em definitivo, mas eu acredito que a tendência é que isso permaneça de fato suspenso. Sim. Pela luta que os partidos estão aí fazendo para participar, né, das eleições. Sim. Para aquelas pessoas, Léo, que têm às vezes alguma dificuldade em entender ou saber como é que o regulariza lá da Justiça Eleitoral funciona, na página do TSE, se entrar lá na abinha de partidos, contas partidárias, regulariza JE, já vai chegar. Se jogar no Google, regulariza JE TSE, já vai cair na página. Ótimo. Consegue ver a lista de todos os partidos que aderiram ao programa. Sim. E aí, Léo, você já deve ter visto lá no seu cartório aparecer problemas quando prestadores de contas de partidos que aderiram ao Regulariza estão tentando fazer a prestação de contas, a regularização de diretórios que estão omissos, mas o sistema está dando uma incongruência com uma mensagem que diz: este partido integra, aderiu ao programa Regulariza JE, e acaba impedindo que a direção faça essa prestação. Sim. Isso, Léo, está gerando um entendimento equivocado do nosso público em achar que o fato dessa mensagem estar lá significa que tudo está regularizado. Mas, na verdade, isso é só um bug do sistema. Rapidamente, mais cedo ou mais tarde, os nossos ninjas lá do TSE, da informática, resolverão essa questão e as contas poderão ser regularizadas, apresentadas normalmente. Sim. Então, a única coisa que o Regulariza fez foi levantar, tirar a suspensão das anotações de direções partidárias que estavam dentro daquele critério. Sim. Se por acaso tivesse lá uma direção que estivesse suspensa, com a anotação suspensa, mas ela teve movimentação financeira, ela não pode participar do Regulariza JE. Entendi. Então, eu acho que deu uma clareada, Léo? Deu sim. É interessante que a senhora mencionou aí essa decisão acho que foi o ministro André Mendonça que deu, né? Isso mesmo, André Mendonça. Os partidos questionaram a autonomia partidária, né? Referia à autonomia partidária. Eu acho que é bem pertinente esse argumento, porque realmente é uma suspensão. O TSE trabalhando no sentido de aproveitar o máximo de partidos para participarem da eleição, e a resolução travando o diretório que esteja suspenso, né? Que participa de uma federação, e da federação não participar do pleito. É meio contrassenso assim, da resolução e do movimento do TSE de fazer esses partidos participarem da eleição, né? Vamos ver o que vem depois. Léo,
eu tenho uma posição um pouquinho contrária à sua. Sim, sim, Eu entendo da seguinte forma. sim. Eu acho que também, assim, a minha visão é uma visão de quem há pelo menos 30 anos em aulas, há 28 anos Uhum. em aulas, o que eu vejo muito, Léo, é que os partidos negligenciam as obrigações, Isso porque é de alguma verdade, forma eles é verdade. sabem que nada acaba impactando e, por exemplo, de fato trazendo uma punição efetiva, É verdade. como agora, de fato, ter-se-ia. Então, a federação, ela é muito boa porque ela consegue compartilhar fundos públicos, Uhum. ela consegue fazer uma atuação maior, mas Sim, aquilo que tem de ruim, que foram as negligências, o descumprimento da regra, que sim, impactaria, já que a federação é um casamento em que tudo tem que funcionar em todas as esferas com exato. regularidade, Uhum. agora teríamos a oportunidade de falar assim: tá vendo, dirigente partidário, você que deu de ombros às instruções, ao cumprimento das regras, que não se importou com capacitação, com profissionais diligentes, Uhum. seria o momento de dizer: você vai ficar fora da disputa. É, Mas, infelizmente, eles estão sapateando naqueles que cumpriram o regramento, é, naqueles que fizeram tudo certo, que pagaram profissionais para isso, que cuidaram da contabilidade sim, é partidária. verdade, é verdade. Então, eu lamentei muitíssimo. Eu sempre sofro, né? Eu sou passional demais, Léo. Léo, eu sofro que você não faz ideia. Eu estou me trabalhando nisso também, eu sou pisciano, o pisciano sofre com tudo, né? Somos. E eu sou pisciana, Léo, de 29 de fevereiro, que ainda é o dia que não existe. Então, é uma pisciana que fica nadando na estratosfera. Exatamente. Então, eu sinto dor no fígado, eu sinto dor no Aí, estômago quando eu vejo essas coisas. A passionalidade, a paixão, né? é. A paixão passional. Tem um lado negativo também que eu vejo dessa decisão, assim, no pré-registro de candidatura, né? O que que vai acontecer se essa decisão não for julgada pelo pleno do Supremo, né? E até o registro de candidatura vai ficar, a eleição vai rodar com a liminar, né? Então a segurança jurídica acho que fica um pouco prejudicada se isso não for decidido de plano assim o mais rápido possível, né? Então, Perfeito. tem essa questão aí. Mas, Léo, eu acredito que vai ser decidido Ah, tão rápido, né? Eu acho que bem antes do registro nós já vamos tomara, ter aí tomara. o martelo batido. Ou pro sim ou Léo, pro não, né? Pelo menos para ter a regra definida para a gente ter verdade, tão para tranquilo, né? a segurança jurídica, né? Exatamente, é. Léo, e já que você falou em segurança jurídica, até antes da gente entrar verdadeiramente no nosso tema, né, que são as despesas perigosas, Uhum, estamos praticamente às vésperas das campanhas. Se você parar para pensar, hoje é dia 5/7. sim. Daqui a um mês, quem entrou rapidamente, quem fez sua convenção nos primeiros dias, Uhum, dia 5/8, já vai ter muitos candidatos, até com conta aberta, exato, com conta bancária aberta. exato. Só não vai poder fazer a propaganda, que a propaganda só pode ser feita a partir de 16/8. Sim, sim. Mas todos aqueles que cumprem os pré-requisitos do nosso mantra das preliminares, né? Que é ter o CNPJ, a conta bancária aberta e ter o sistema Uhum, instalado, ele já pode arrecadar e gastar. Ele exato, só não pode fazer a propaganda, sim. mas contratar o próprio material, o veículos, mão de obra, ele pode receber doações, ele só não pode colocar propaganda na rua. Uhum, exatamente. Então, vamos ao nosso assunto principal, gastos perigosos na campanha eleitoral, né? As campanhas elas são financiadas em grande parte, né, com dinheiro público. A maioria do recurso vem de dinheiro público, né, os recursos aplicados nas campanhas, né? E esse uso de verba pública enseja a fiscalização e cuidados por parte daqueles e daquelas que manuseiam em favor de suas campanhas. Eu separei algumas despesas aqui, ver se a senhora concorda comigo,
que eles devem ter, no mínimo, o carimbo de exigirem a atenção de candidatas e candidatos, né? A gente vai começar com algumas delas aqui. Eu separei a primeira, foi o gasto com militância nas ruas, professora. Esse é um gasto perigoso que exige a atenção do candidato? O que a senhora diz? Léo, esse gasto com militância, ele foi responsável nas últimas eleições por milhões. Eu não tenho como precisar quantos, porque o próprio TSE não tem essa informação precisa ainda lá no repositório de dados para nos oferecer, mas foram milhões de recursos recolhidos para o Tesouro decorrentes de irregularidades nessas despesas. Uhum. Bom, primeira coisa, é importante o nosso público saber que existe um quantitativo limite que cada campanha, cada candidatura em cada município poderá ter de militância de rua. Então, um candidato a vereador lá em Santo André, ele tem X pessoas que ele vai poder contratar para o primeiro e segundo turno. Uhum. O candidato a prefeito, lá na cidade de Juazeiro, na minha terra, na Bahia, um candidato a prefeito em Juazeiro, ele vai ter um limite X de contratação daquela cidade que ele vai poder fazer. Uhum. Esse limite, ele costuma sair junto com o limite de gastos, que é agora, o prazo é até dia 20/7 para o TSE soltar. Sim. Nesse quantitativo só entram a militância de rua. Uhum. Aquelas outras contratações do administrativo, operacional, contador, advogado, administrador financeiro, nada vai entrar nesse quantitativo de contratações. Uhum. Mesmo que o candidato contrate ele próprio, ou ele contrate uma empresa terceirizada para essa mão de obra de militância, ele tem que seguir rigorosamente com a exigência do detalhamento do contrato dessas pessoas. Sim. Cada contrato, Léo, tem que ter de forma detalhada a identificação completa dos contratados, os locais de trabalho, as horas trabalhadas, especificação das atividades que foram executadas, justificativa do preço contratado. O que é que a gente fala sempre aí? Tirem fotos, vídeos, façam marcação, cartão de ponto, registrem a materialidade desses gastos, porque eles costumam ser muito contestados em diligências. Uhum. Outra coisa importante, na hora que se contrata uma empresa terceirizada para isso, essa empresa tem que fazer esses contratos individualizados, com todos esses detalhes, da mesma forma que se o candidato fosse contratar individualmente. Uhum. Não pode haver pagamento que não seja diretamente da conta bancária do prestador de contas e os contratados. Então, contratar prestadores de militância ou qualquer outro que atue nas campanhas sem conta bancária já é um problemaço. Então, sempre antes de contratar, verificar se essa pessoa tem conta bancária aberta. Porque, normalmente, quando se usa a folha do cheque, que também é permitida para o pagamento, ela Uhum. tem uma exigência de ser nominal e cruzado. Sim. E, mesmo sendo nominal e cruzado, muitas vezes, esse militante de rua, ele endossa esse cheque para outro. Ai, meu Deus. E chega a hora da prestação de contas, o cheque não foi compensado. Ou muitos problemas que acontecem, como eu falo nas aulas, né, de cheque de candidato ser localizado com traficantes de drogas. Meu Deus. Eu tenho aluna, Léo, que depõe na Polícia Federal há 2 anos. Misericórdia. Em inquérito policial, no qual, numa batida policial, num desses estabelecimentos, vamos dizer assim, encontrou-se lá no arsenal cheques de campanha de candidatos. E quero crer que o candidato não tenha comprado com o próprio cheque, mas é um problema seríssimo, porque essa despesa, se ela tiver sido paga com recursos públicos e ela for glosada, se um item desses que eu falei
não constar dos contratos, a identificação completa do contratado, o local de trabalho, as horas trabalhadas, a especificação das atividades executadas, a Aham. justificativa do preço contratado, porque muitas vezes existem contratações para idênticas tarefas com valores muito diferentes entre eles. Uhum. Não pode haver aquela contratação daquele preposto, aquele coordenador de campanha de rua, que ele recebe e daí ele paga para todo mundo. Isso é proibido. Então, essa de fato, e teríamos aí uma série de outros detalhes a falar Nossa, sobre isso. muito detalhe mesmo. Mas numa passada rápida, Aham. podemos dizer que esses são alguns pontos de alerta bem importantes. E a senhora falando, eu estava pensando aqui, é oráculo mesmo, sabe muito, sabe? Ô, Não, Léo, sabe, não saberia detalhar uma vírgula do que a senhora falou. Eu sei que tem esse negócio, né? Eu sei que dá problema, mas esse nível de detalhe não só a senhora mesmo para fazer. Ô, Léo, e deixa eu falar uma coisa rápida, então, só para eu não ficar com culpa depois que eu não disse, porque vai que alguém que está nos ouvindo hoje nunca mais vai participar de nenhum canal de esclarecimento nosso. Um aspecto importantíssimo dessa despesa que desaprova muitas contas, as rescisões contratuais. O momento em que os contratos têm que ser lançados na prestação de contas é na hora da contratação. Sim. Aí contrata-se X cabos eleitorais, na verdade, X militantes de rua, né? Não é legal falar cabos eleitorais. X militantes de rua. E aí chega o momento da prestação de contas parcial. As informações foram com aquelas contratações. Sim. Passa a parcial, aquele militante desaparece, vai embora para a Bahia, vai para a campanha adversária, some. Ele fica com uma divergência nos lançamentos da parcial com a final. Então, quando acontecer rescisões contratuais, faça uma retificadora da parcial para não ter problemas nas diligências. E outro detalhe importantíssimo, façam contratos curtos, façam contratos semanais, que aí não vai ter esse problema das divergências entre parciais, que desaprovaram milhares de contas, Léo. Pronto, encerrei a militância aqui. Dá trabalho, né? E é um nível de detalhe bem, bem interessante, né? Porque tem que tomar muito cuidado para não dar problema mesmo. Professora, santinho dobrado. Esse santinho dobrado, será que dá problema também? Que a senhora... Puxa vida, Léo. E você vê, né? Praticamente, se a gente parar para pensar, tudo bem que as campanhas hoje, elas ganharam, né, o meio digital numa grande parte das atividades, né, vamos dizer, de alcance do eleitorado. Mas em cidades de interior, o santinho ainda é muito usado e o material em dobrada, certamente haverá milhões, porque nós vamos ter as primeiras eleições municipais da história com 6 bilhões de recursos públicos sendo manejados por partidos e candidatos. E é claro que haverá muito santinho em dobrada sendo confeccionado, pago por fundos públicos, com fundos públicos, ou FEFEC ou fundo partidário. FEFEC, para quem está nos ouvindo e está iniciando aí os estudos, é o Fundo Especial de Financiamento de Campanhas, o Fundo Eleitoral. O que acontece? Qual é a grande polêmica da dobrada? E eu até aproveito mais uma vez para registrar o lamento que as nossas resoluções, Léo, poderiam, há muitas décadas atrás, porque essa polêmica da dobrada, ela acontece há pelo menos 20 anos. Sim. A polêmica é a seguinte, a Lei 9.504, quando ela traz a normatização da receita e da despesa que envolve o material em dobrada, ela diz assim, lá no artigo 38, parágrafo 2º da 9.504, diz assim, olha, aquele material de propaganda que for produzido em conjunto, a despesa referente a ele terá que ser registrada nas contas de quem efetuou o pagamento desse gasto. Beleza. Se eu sou um candidato a prefeito, fiz um material em dobrada com um candidato a vereador, e eu, candidato a prefeito, paguei tudo,
eu vou registrar 100% da despesa desse material na minha conta. Se por acaso eu, juntamente com esse outro vereador, paguei 50% do material e ele 50% do material, cada um de nós vai registrar os seus 50% do gasto referente àquilo. Perfeito. O artigo 38, ele só diz isso. Ele não quer dizer que não tem que registrar o estimável. Ele só está ali tratando da despesa. Quando a gente vai na Resolução 23.607, lá no artigo 60, a gente vai encontrar o seguinte texto, em algum dos parágrafos lá, a gente vai ler o seguinte, que mesmo que esse material em dobrada não seja exigido do candidato que foi beneficiado com esse material, no rateio que lhe cabe, não é exigido que ele emita recibo eleitoral, é obrigatório que ele registre a doação estimável no rateio que lhe coube. Ou seja, 50%, por exemplo, no caso em que eu dei o exemplo que um candidato pagou integralmente por aquele material. O que foi que aconteceu? Isso nunca teve dúvida até 2018, quando o TSE lançou no seu manual a instrução de que não havia a obrigatoriedade de registro do estimável nas contas dos candidatos beneficiados. Naquele momento, alguns tribunais aderiram àquele entendimento, acompanharam aquele entendimento e não exigiram o lançamento do estimável. Outros tribunais, Léo, seguiram os normativos e não o entendimento do TSE em seus cursos e manuais. E disse assim, ora, se não lançar o estimável da dobrada, eu estou esticando o limite de gastos desse candidato. Porque doações estimáveis impactam no limite de gastos. Então, virou essa celeuma de entendimentos divididos. Hoje, o que é que eu falo muito? É importante que o prestador de contas saiba como pensa, ou pelo menos tente saber, porque nem sempre é fácil saber, como entende a sua unidade eleitoral. E seria muito salutar, e seria muito inteligente se cada unidade eleitoral da nossa justiça eleitoral, cada juízo, se manifestasse como entende. Eu entendo que deve ser lançado. Ou nós entendemos, eu entendo que não deve ser lançado. Por quê? Porque o primeiro, a insegurança jurídica que fica, aquele prestador, em saber se lança ou não. Se ele não lançar e depois, em diligência, for solicitada uma conta retificadora com a inclusão, e ele tiver utilizado todo o limite de gastos, ele vai ter um extrapolamento suscetível, em última análise, a uma multa. Como é que o TSE entende hoje, atualmente, o material em dobrada? Nos julgados, na jurisprudência, que é o não lançamento do material em dobrada para o TSE nos julgados é uma irregularidade formal que não pode macular a regularidade das contas. Qual é o grande mal-estar? Há tribunais que exigem peremptoriamente esse lançamento. Se você, prestador de contas, assessor, advogado, contador, está nos ouvindo, se a sua unidade eleitoral não se manifestou sobre isso, lance, sem sombra de dúvidas, o estimável. Agora, se a sua unidade se manifestou que eles entendem pelo não lançamento, não lance, porque o candidato vai ser beneficiado com essa expansão do limite de gastos. Então, a questão da dobrada é essa. E um perigo, Léo, já que a gente está indo, né, no detalhe do detalhe, um perigo no material em dobrada, tomar muito cuidado agora, mas um cuidado absurdo, porque é a primeira eleição com federação municipal.
Aham. E não pode haver gastos em comum entre partidos e candidatos, mesmo que estejam coligados na cabeça de chapa, com Hum, recursos públicos, sim, para candidatos e partidos diferentes, porque não há a coligação proporcional. sim. Então, a despesa e o gasto em comum só pode ser feito aquela doação que a gente fala que é a doação vertical do partido para os seus próprios candidatos, Uhum, utilizando os fundos públicos aqui a gente está falando, né? sim. Para gasto com recursos privados, pode gastar do jeito que quiser entre partidos e candidatos, coligados ou não, tendo ou não coligação na proporcional. Sim. É, Agora, Léo, se esses partidos estiverem federados, podem utilizar recursos públicos compartilhados entre todos, integram a federação. gastos compartilhados ou transferências financeiras desses partidos que integram a federação. Uhum. Inclusive, meu primeiro processo de prestação de contas que eu peguei aqui no Paraná foi da eleição de 2020, quando eu cheguei aqui, né? E era uma candidata que pagou santinho para outra candidata, a Olha aí, vereadora, mas que era de outro partido, né? olha aí. Ó, Léo, você falou uma coisa É, importante. Você é. falou uma coisa importante, olha só. Isso foi em 2020. Uhum, E olhe só, em 2020, esse entendimento era dividido. uhum, Tinha jurisprudência das duas formas equanimemente. uhum, A grande quantidade que tinha, considerando que não podia haver essa, esse compartilhamento de gastos, uhum. e a mesma quantidade de que podia sim, que não havia problema. Sim. Em 2022, esse entendimento já se firmou na vedação. E em 2024, a 23731 já trouxe para a letra da lei, Uhum, para a letra da resolução sim, 23607, considerando fonte vedada. sim. E você sabe qual é o maior agravante aí, né, Léo? Que não basta ter a desaprovação, terá ainda 5 dias após a o trânsito em julgado da decisão para recolher Recolher, idêntico valor ao Tesouro. exatamente. É. Como estas serão as primeiras eleições com a figura da federação e Uhum, com tantos bilhões envolvidos, uhum. a dobrada nunca requereu tantos Ah, cuidados como nessas exa- eleições. exatamente, exatamente. Professora, eu acho que essa aqui agora é unanimidade. Veículos e combustíveis, professora, é Ah, problema ou não é? meu Deus, meu Deus. Outros tantos milhões. Vamos lá, vou tentar até dar respostas mais rápidas para Aham, você me perguntar tudo. sim. Veículos e combustíveis é o seguinte: todos os veículos que estiverem a serviço da campanha têm que ser declarados. Todos os veículos que o candidato utilize, receba em sessão, seja alocado. Não há exceção para nenhum único veículo não ser lançado na prestação Uhum, de contas. uhum. Inclusive, Léo, aquele veículo que o candidato usa nas campanhas. Mas, professor, eu tenho certeza que isso está errado, não é possível quem estiver aqui nos ouvindo. Eu já li que o combustível que abastece o veículo que o candidato usa não pode ser pago com recurso da campanha. Então, como é que o candidato vai lançar um veículo sem lançar a despesa de combustível correspondente? Ele vai ter um problema na despesa casada. Não é assim que funciona. Se vocês lerem o artigo 60, parágrafo 5º da Resolução 23607, vocês vão ver que a obrigatoriedade do lançamento do veículo está lá. O que deve ser feito nesses casos de pequenos municípios, se o candidato vai ter o veículo, vamos supor que seja uma campanha, Léo, que aquele seja o único veículo na campanha. Sim. Eleição municipal, a gente sabe que existem candidatos minúsculos em disputa, né? Uhum. Em minúsculos que eu falo é em gastos, né? Em Gastos, é. arrecadações e Sim, gastos, sim, né? sim. Em movimentações financeiras. E vai se lançar a sessão do veículo e vai fazer uma nota explicativa, prezado analista, prezado julgador, em obediência ao artigo 60, parágrafo 5º da 23607, o abastecimento desse veículo que o candidato usou na campanha foi feito pela sua conta CPF,
pago com seus recursos pessoais. Aí, Léo, os outros veículos, aqueles que estão locados a serviço da campanha, levando mão de obra para lá e para cá, indo para as atividades de campanha a serviço da campanha, esses obrigatoriamente têm de ser lançados no SPCE com as suas placas e com o respectivo combustível que amparou o abastecimento desses veículos. Também, Léo, é considerado regular aqueles abastecimentos de carreata, de veículos em carreata. Sim. Até 10 litros por veículo. Tomar cuidado com abastecimentos de motos, né? A gente viu aí muitos candidatos tendo problema, alegando gasto de 10 litros com motos que tem tanque que não cabe 10 litros. Então, tomar cuidado com aqueles veículos que são abastecidos a gasolina e etanol e um monte de notas fiscais de diesel. Né? De combustível. E já que a gente falou em diesel, o gerador também é regular o abastecimento de geradores, esse diesel, desde que o gerador esteja lançado na prestação de contas. Com relação às carreatas, nós temos uma novidade esse ano que diz respeito à comunicação prévia com 24 horas. Lá na resolução de propaganda eleitoral, né? De propaganda, Léo, isso, exato. Com 24 horas de antecedência no mínimo, igual tem a obrigatoriedade dos 5 dias úteis para informar os eventos de arrecadação, para que seja considerada válida a despesa com abastecimento de veículos em carreata, tem que haver essa comunicação. Sim. Então, eu acho que os perigos, né, das despesas com veículo e combustível são essas. Tomar cuidado, a gente está ouvindo falar muito agora na utilização de carros elétricos, né? Sim. Como é que fica os veículos elétricos agora na campanha? A gente vai ter um monte de veículos sem ter o correspondente abastecimento? Eu tenho falado para tomar muito, mas muito cuidado, porque desde fevereiro eu tenho enviado perguntas ao TSE sobre isso. Nenhuma foi respondida até o momento. Pode ser que ainda seja. O que eu percebo é que os casos serão analisados em suas situações concretas. Sim. Por quê? O abastecimento de carros elétricos pode acontecer por shopping centers, centros de conveniências, postos de combustíveis, que são pessoas jurídicas. Sim. Existiria aí uma penetração de pessoas jurídicas nas campanhas? Tenho sim. Uma fatia de entendedores entendem assim. Outra fatia de entendedores entendem que essas pessoas jurídicas disponibilizam esses abastecimentos para qualquer pessoa. Sim. Então, não estaria se prestigiando ou financiando nenhuma candidatura. Então, seria defensável. Sim. E outros entendedores entendem que não é possível fazer a separação quando se abastece, por exemplo, na sua residência. Quanto daquela conta de energia elétrica foi o seu gasto comum e quanto foi para abastecimento do veículo. Caramba. Outros entendedores entendem que deve haver contratação de geradores para abastecer os veículos elétricos. Como o TSE não se manifestou, e isso vai ser analisado em seus casos concretos, ao que parece, tomem cuidado máximo, que virou uma despesa muito perigosa. Eu gosto muito de uma frase do Alexandre Basílio, que ele fala assim, não sei se a senhora já viu, ele fala que o juiz... Eu adoro Alexandre Basílio. É sensacional. Eu saio das palestras dele mais burro, igual eu tô saindo da senhora aqui mais burro. Não, ao contrário, você tem que falar, olha, agora eu tô super inteligente, capacitado. Tem que estudar muito ainda. Aí ele fala assim, ó, que o juiz eleitoral, né, o juiz da zona eleitoral, ele tem uma missão muito mais difícil que o TSE, né, que as coisas acontecem na zona eleitoral, absurdamente, no juiz eleitoral. Isso e até mesmo. chegar no TSE, isso vai sendo pacificado no decorrer, não passa pelos TREs e tal, e o TSE é da decisão final, mas lá anos depois, né? Mas o negócio está pegando fogo. Léo, eleitoral. Essa frase é fantástica, e eu acrescento ainda uma coisa aí, viu? Sim.
eleições municipais, cada cartório é um planeta. Não, Existem cartórios que o próprio analista minuta os pareceres porque os juízes não sabem. Exato. E há cartórios em que há juízes que não sabem e decidem diferente de analistas que sabem. Exato. Há de tudo. Eleição municipal, cada cartório é um planeta. Uhum. Teve um caso interessante na edição de 2020, eu acho, 2020, estava em Santo André ainda. Chegou um caso lá de carreata, né, tal. Aí eu perguntei para o doutor, o que a senhora entende como carreata? Quantos carros tem? Que isso aí não tem definido o que é carreata, né? Tal. Eu falei, não, 2 carros para mim é carreata. A promotora já pensava diferente. Não, tem que ser 3, 4 carros. Eu falei, ó, a senhora se entende aí? Porque não, tem que se chegar no denominador comum aí. Foi bem curioso isso. Elas acabaram brincando. Muito curioso. Porque não tem uma definição sobre isso, né? Olha só. Cada um pensa de um jeito. Aham. Professora, deixa eu ver se eu não pulei nenhum. Advogados e contadores. Legal. Quais os cuidados que a campanha deve ter com esses profissionais? E esses serviços, eles podem ser doados para a campanha? Será? Ó, Léo, o advogado não pode, mas o contador pode. Sim. O grande problema é que o Ministério Público tem atuado cada vez com mais veemência, e isso é muito importante, porque a maioria daqueles que não cobram, eles, claro, né, sempre há as exceções, obviamente, mas uma grande maioria está ali em troca de contratos depois, quando eleito, ou de troca de favores, ou de cargos, empregos, contratos, etc. E o que o Ministério Público tem feito é acompanhar, inclusive, evoluções patrimoniais de contadores que prestam serviços gratuitos. Então, não é mais incomum chegarem a mim quando eu estou em aulas presenciais, ou mesmo nas minhas redes sociais, no meu WhatsApp, chegar a pessoa falando, profissional falando, estou com uma multa altíssima por ter cedido gratuitamente meu trabalho, e o MP questionou, e às vezes baseia-se no princípio da moralidade, às vezes da impessoalidade, depende do nível de cada situação. Mas, infelizmente, o CFC, já evitamos aí todos os esforços para fazer valer o CFC impedir essas doações, porque ainda tem o lado contrário. Há outros contadores, Léo, que trabalham em órgãos públicos que são obrigados coagidos, né, a atuar gratuitamente nas campanhas. Então, se houvesse essa medida salutar de proibição do CFC, ainda revestiria de conduta ética esses profissionais. Então, como é que é hoje? A OAB Nacional proibiu no seu código de ética, esses profissionais podem ser pagos com recursos de campanha ou com recursos fora da campanha. Sim. E se forem pagos por fora da campanha, como é permitido, eles não vão impactar em nenhum daqueles limites. Uma pessoa física tem seu limite de 10% lá para doar. Ela pode também pagar contador e advogado sem impactar, sem ser subtraído desses seus 10% de recursos financeiros. Tá, legal. O próprio candidato, por exemplo, ele tem aquele limite de 10% do limite de gastos, que é o seu autofinanciamento. Independente dele colocar todo lá, utilizar os seus 10%, e que incluem financeiros e estimáveis, e se for chapa majoritária, o titular e o vice, se ele pagar contador e advogado da sua conta pessoal própria, isso também não impacta no seu limite de autofinanciamento. Sim. Se o partido pagar para todos os candidatos, isso não é uma despesa, isso não é uma receita estimável, é uma despesa do partido, mas não é uma receita estimável. Inclusive, isso significa que não é considerado regular cumprimento de cota partido pagar contador e advogado para candidatas ou pessoas negras. Sim. Porque não é uma receita estimável. Se um outro candidato resolve pagar para outros candidatos, contador e advogado, ele vai lançar a despesa lá. Sim.
E a receita estimável não deve ser lançada. Lembrando que outro candidato ou partido só pode pagar essa despesa para candidatos se for do seu próprio partido. Se tiver coligado, não pode fazer aquela horizontal, né, para candidatos de outro partido, a não ser que esteja federado. Sim. E outra coisa importante é que o candidato pode decidir pagar pela conta de campanha. Ele pode falar, não, eu vou usar aqui o FEFEC que eu recebi para pagar contador e advogado, recebi fundo partidário, recebi recursos de pessoas físicas, de qualquer uma das fontes, de qualquer origem, o candidato pode pagar contador e advogado. Sim. Só que ele vai lançar no SPCE a despesa advocatícia, a despesa com serviços contábeis, mas isso não vai impactar no limite de gastos. Sim. O SPCE vai fazer essa separação. Sim. Então, Léo, significa então dizer que esses prestadores de contas, esses candidatos, podem até arrecadar a mais do teto do limite de gastos para pagar contador e advogado? Sim, eles podem. Se o valor que excedeu em arrecadação daquele limite de gastos que ele tinha for exatamente o valor que foi pago para contador e advogado, ele não terá nenhum questionamento, nenhum problema. Verdade. Uma coisa que eu recomendo fortemente é que juntem os contratos em todas as prestações de contas, independente da forma como foi paga, se por fora ou por dentro, junta o contrato, nota explicativa, procuração, certidão da regularidade do contador, para não ter as diligências. E outra coisa, juntem relatórios dos serviços prestados, principalmente quando cobra caro, e profissionais que estão nos ouvindo, não cobrem barato, porque esse é um serviço exaustivo, que demanda capacitação, gasto, dedicação, seus limites físicos, emocionais, psiquiátricos, serão todos liquidados, porque se você achava que você tinha limites, vai descobrir durante as campanhas e mesmo depois, porque as diligências vão vir. Tem prestação de contas que está rolando há 3, 4 anos. Então, cobrem, mas documentem o serviço prestado. Relatórios das atividades prestadas, documentem tudo, número dos PJEs em que estão trabalhando, enfim, uma boa documentação comprobatória. Sim, perfeito. Eu separei mais um aqui, ó, gasto com alimentação, na verdade mais dois, gasto com alimentação e locação de veículos, professora. Legal. São gastos que exigem a atenção do candidato? Nossa, Léo, muita. Também tem muito problema e tem muita multa aí por extrapolamento do limite, porque as pessoas têm dificuldade em calcular a base de cálculo desses percentuais. Como é que funciona? Alimentação de pessoal, o prestador de contas, ele só pode gastar até 10% dos gastos contratados da campanha com a alimentação de pessoal. E com o aluguel de veículos automotores, só pode gastar até 20% do total dos gastos da campanha contratados. Agora, vamos fazer um parêntese antes de eu dar uma outra explicação aí. O seu perfil atua numa área, uma fatia gigante de pessoas que estão prestando concursos públicos. Sim. Para quem estiver fazendo concurso público, a base de cálculo dos 10% da alimentação do pessoal e dos 20% de locação de veículo não é a base da 23.607, que são os limites do gasto de campanha contratado. Sim. Serão os limites da 9.504, que são os limites totais da campanha. Sim. Então, só fazendo esse parêntese e fechando para aqueles que prestam concurso que estão nos ouvindo. Então, para concurseiros, 10% e 20% vai ser a base disso, é o total dos gastos da campanha. Sim.
para as campanhas, os gastos contratados. O que é que acontece aí? Qual é a dúvida? Nós vivemos num país continental, realidades múltiplas, e existem, por exemplo, as regiões ribeirinhas, em que se usam hidroaviões, embarcações, aeronaves. Aqui em São Paulo, por exemplo, é totalmente possível, numa campanha municipal, que um candidato a prefeito utilize uma aeronave, um helicóptero, para se deslocar, se ele quiser, em suas atividades de campanha. Mencionei lá no início da nossa conversa que eu me deslocava de ônibus 2 horas para ir para a faculdade e 2 horas para voltar, me deslocando entre bairros. Para essas aeronaves, hidroaviões e embarcações, elas não estão submetidas a esses 20% de locação de veículo. A locação de veículo que está submetida ao limite de 20% é apenas de veículos terrestres. Sim. Isso não está na resolução, mas está numa consulta que foi feita ao TSE e foi respondida nesses termos. Outra coisa importante é que a receita estimável não entra nessa base de cálculo, porque se são gastos contratados, as receitas estimáveis, aqueles veículos cedidos, por exemplo, não tem limite. Podem ser cedidos veículos sem estarem submetidos ao limite dos 20%, que é para locação, aluguel de veículos. Sim. É claro que esses gastos também serão analisados levando-se em conta os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade. Um dono de uma frota de veículos não pode, por exemplo, ceder gratuitamente uma frota gigantesca de veículos. Então, tudo é analisado de acordo com os detalhes dos casos concretos. Sim. Mas o que a gente chama bastante a atenção nesse caso dos limites específicos que tornam essas despesas perigosas, é atentar para a base de cálculo, que são os limites, os gastos contratados da campanha. Sim. E quando houver esses outros veículos aí que não são terrestres, saber que eles não estão submetidos aos 20% da locação. Sim. E nos 10% da alimentação do pessoal, é 10% de alimentação do pessoal que presta serviço às candidaturas. Não é gastar com alimentação para dar livremente para eleitores. Eleitor, é aí que dá o Então, o perigo dessa despesa da alimentação é ter a proporcionalidade com o que está ali, porque eu já peguei prestação de contas que se aqueles prestadores tivessem se alimentado com aquele gasto de combustível, cada um deles teria 200 quilos ao final da campanha. Então, isso tudo é analisado. Pois é, verdade. Professora, já encaminhando para o nosso fim, assim, a gente tem mais 2 ou 3 perguntas. Na hora da vitória vem aqueles fogos de artifício, né? O pessoal fica animado lá, compra os fogos de artifício para comemorar a vitória, até tripudiar do adversário, principalmente em cidades pequenas, isso acontece bastante, né? O que a senhora tem a dizer sobre a relação de gastos eleitorais e fogos de artifício, professora? Olha, Léo, eu costumo dizer que eles incineram as campanhas. A resolução da propaganda até trouxe uma novidade esse ano. Ela diz que é proibido se naquele município causar, né, incômodo, se houver aquelas proibições locais de incômodo auditivo. Então, existem municípios hoje que não permitem mais fogos com som. Sim. Apenas aqueles do show pirotécnico, as cores. Sim, sim. Agora, eu vou dizer a você, nas carreatas, nas agendas, nos showmícios, vamos dizer assim, que showmício é proibido. Tem gente falando que o showmício voltou por aí. O showmício é proibido, mas a gente vê showmício aí por toda parte, né? Nos paredões que os candidatos adoram fazer. Então, tudo isso acaba trazendo muitos fogos de artifício. O candidato ama. Uma Hilux, um fogo de artifício, o candidato está nas nuvens. E aí, o que acontece? Se utilizar recursos dos fundos públicos, essa despesa vai ser glosada. Já houve cassação, Léo, por fogos de artifício. Uma candidata que tinha 30 mil de gastos pagos com FEFEC
de fogos de artifício numa Nossa, campanha que tinha movimentado R$ 49 mil. que isso, gente? Como é que consegue? Então, é que, na verdade, às vezes, não gastou, mas a nota pode não ter sido verdadeira. Como é que se calcularia quantos de fogos foram queimados? Aham, Então, isso tudo envolve uma visão em 4, em 5D, né? Uma sim. visão além do muro. Aham, Agora, a importância de se evitar gastar R$ 1 que seja com fogos de artifício, utilizando fundos públicos, esse é o nosso maior recado. E sim. tomar cuidado com o município para não ter multa, e Aham, aí seria a multa na propaganda, e a aham. multa da propaganda tem que ser paga com recurso de campanha, Sim, e se tiver pouco, já liquida a candidatura, porque é a campanha, porque eu já vi campanhas serem dizimadas as suas atividades, porque todo o dinheiro que tinha lá era para pagar a multa de propaganda sim, irregular. sim. Então, leiam lá, nosso público, leiam a resolução da propaganda, que fala dessa proibição Uhum, quando causar incômodo sonoro, sim, e as proibições municipais. sim. Jamais usem fundos públicos. Perfeito. Falando em propaganda, né, já que a senhora mencionou, ela não é o nosso tema central aqui do nosso episódio, mas o impulsionamento de conteúdo ele é bem relevante quando se fala em prestação de contas, né? Como deve ser feito esse controle de gastos do impulsionamento de conteúdo na internet? Ele é antes, durante, depois da campanha? Como é que é, professora? Olha como é que a gente fala de despesas perigosas sem falar de impulsionamento, né, Léo? Pois é. Verdade, olha, impulsionamento. Por que que a gente fala nos cuidados antes, durante e depois, como você colocou brilhantemente? Léo, antes, o candidato, na verdade, ele é um pré-candidato. Uhum, Qualquer adversário vai na página de qualquer candidato e vê quanto é que uhum, ele está gastando de sim, impulsionamento, sim, porque as plataformas são obrigadas a dar essa transparência. E a norma diz que os gastos têm que ser módicos. sim. Tanto que, às vezes, chegam pessoas e falam assim: eu já li a resolução da prestação inteirinha, já li mais de uma vez. Eu não localizei que é permitido impulsionar é, conteúdo na pré-campanha. Infelizmente, porque a resolução 23.607 é pessimamente mal escrita. Uhum, Porque é claro que isso tinha que estar na resolução da sim, propaganda sim, e da sim, prestação. sim. Como é que acontece hoje? O pré-candidato tem apenas essa determinação de gastos módicos e transparentes. Quanto é módico? Quanto você vai gastar na sua campanha? E aí eu gosto de dar aquele exemplo de uma cidade aqui em São Paulo. Quem é meu aluno está cansado já de me ouvir falar isso. Aqui em Piraju, 2 candidatos em 2016 tiveram a mesma votação. Nossa. E, Léo, pasme, quando tem a mesma votação, como é que escolhe quem fica? É o mais velho, né? O mais velho. Eles tinham nascido no mesmo dia, mês e Meu ano. Deus, vai na hora. Se você jogar na internet Piraju 2016, candidatos empatados, você vai ver lá. Meu Deus. Aí foi na hora o que tinha nascido, né? Tinha uma diferença de horas entre eles, né? Misericórdia. Aí, se não fosse de hora, ia no minuto e assim em diante. O que eu quero, por que que eu gosto de trazer esse exemplo quando eu falo de gasto de impulsionamento na pré-campanha? Porque qualquer coisa, lá na hora de uma vitória, de Uhum, um adversário dizer que algo que você fez além impactou naquele resultado e foi sim. decisivo para o resultado do pleito, um Uhum, excesso que pode não ser tão alto sim, na pré-campanha pode impactar lá. E exato. outra coisa que eu gosto de chamar a atenção é que, se o limite que um candidato pode aportar de recursos seus na campanha é de 10% do limite de gastos, como é que na pré-campanha ele não vai observar isso para saber que, na hora que as informações da plataforma chegarem para o TSE, Uhum, tudo que foi gasto no CPF daquele candidato quando ele era pré, vai ser confrontado com o que ele está gastando no CNPJ de candidato. uhum, Então, primeiro cuidado, esse, com a quantidade do valor gasto. Segundo cuidado no pré, exaurir, esgotar a carga que foi contratada no CPF, para não confundir na hora que começar a impulsionar com o CNPJ. uhum.
encerrar bastante antes do início das campanhas propriamente dita. Uhum. Durante a campanha, esse mesmo cuidado, não fazer carga atrás de carga, principalmente na última semana da eleição, que os candidatos ficam alucinados e vão para o tudo ou nada. Sim. Se isso acontecer e houver divergências entre o boleto da contratação e a nota fiscal, que o Facebook só vai emitir lá na frente, essa diferença vai ser sobra de campanha. Sim. Na maioria das vezes, o Facebook não devolve esse recurso em tempo de ser transferido para o partido ou recolhido para o Tesouro, a depender da origem que amparou aquele impulsionamento, em tempo do comprovante ser juntado na prestação de contas. Uhum. A determinação já vem ali na diligência. O que é que o candidato vai ter que fazer? Vai ter que amparar com recursos próprios seus. A transferência para o partido ou o recolhimento para o Tesouro. Então, esses cuidados no antes, no durante e no depois, não errar nas transferências a serem feitas. Sim. Recursos utilizados de FEFEC para amparar impulsionamento não tem que transferir para o partido a sobra de campanha, é para o Tesouro. E acontece demais esse tipo de erro. Uhum. Então, impulsionamento também é uma despesa perigosa e que requer muitas atenções por toda parte, o tempo todo. Sim, é interessante, professora, porque muitos candidatos, ou na maioria, os candidatos mais novos, assim, que estão em primeira, segunda eleição, eles fazem exatamente o que a senhora mencionou. Pega a resolução de prestação de contas, contas eu vou ler só a resolução de prestação de contas. Mas elas são linkadas, né? Tem a resolução de ilícitos, tem a resolução de propaganda eleitoral, que tem muita coisa relativa à propaganda, à prestação de contas, né? Então, o candidato ele tem que se amparar, ou pelo menos quem apoia ele, né, no setor jurídico e na contabilidade, tem que ter essa noção de que as resoluções estão entrelaçadas, né? Infelizmente, a gente não tem uma resolução que fala tudo de prestação de contas, que tem as questões que são implicadas nas prestações de contas, mas elas são linkadas com outras resoluções que o candidato ou quem estiver apoiando ele tem que ter noção para não cometer esse tipo de furo na campanha, né? Exato. Léo, você falou isso aí, só da gente lembrar, quando você chama atenção para esse ponto, da pulverização de informações, né, que impactam nas prestações de contas em diversos instrumentos normativos, que coisa mais séria que teria obrigatoriamente que estar na resolução da 23.607 do que a autodeclaração de gênero e raça, que se for divergente do cadastro eleitoral ou de registro de candidatura anterior, este candidato está impedido de receber recursos públicos? Está na resolução de registro. Está na resolução de registro. Aí aquele profissional que não leu vai repassar recursos para essa campanha. Faça um exercício. Esse candidato é eleito utilizando recursos públicos vindos para uma pessoa que não poderia, porque houve uma divergência na autodeclaração. Ele vai ser cassado e mais, idêntico valor gasto na campanha vai ter que ser recolhido para o Tesouro. Do bolso dele. Do bolso dele. Em até 5 dias do julgamento. Pois é, tenso. Mas vamos lá. Finalizando, professora, a última pergunta. Quais os cuidados que as campanhas... Ela já deu muito spoiler aqui durante a nossa conversa, né? Mas quais os cuidados que as campanhas devem ter com a documentação comprobatória ou probatória destes gastos, né? Em especial, e também as demais despesas de campanha, né? Quais os cuidados que a campanha ali tem que ter com a documentação probatória desses gastos eleitorais? Léo, eu até brinco, porque agora tem uma novidade, né, na norma, que é um artigo que diz que a Justiça Eleitoral só pode pedir documentação complementar se por acaso aquele documento fiscal que foi apresentado, né, tiver ali alguma dúvida quanto à sua idoneidade. Eu falo para os meus alunos que eles têm que passar um X nesse artigo como se ele não existisse. Eles têm que ler esse artigo de uma outra forma. A Justiça Eleitoral poderá, e se pedir, eu terei toda a documentação probatória aqui guardada. O que eu recomendo? Uma checagem documental precisa no momento em que as contratações estão sendo feitas, que é quando os fornecedores estão ali, amiguinhos,
porque você ainda não pagou. Então, eles fazem o contrato que você quiser, descrevendo o que você quiser, nas notas fiscais, o mais pormenorizadamente possível. Lembrar que em toda nota fiscal de material gráfico é obrigatório ter as dimensões dos materiais. Além de toda a descrição, é obrigatório ter as dimensões, não adianta ter lá uma descrição genérica, produção de material gráfico para fulano e beltrano. Então, fotos, Léo, vídeos, modelo de cada material que puder ser guardado, arquivado, vídeos de atividades de rua, da militância, contratos para tudo que puder, vincular contratos e notas fiscais, para poder ter essa clareza do analista na hora da análise, fazer notas explicativas toda vez que perceber que alguma ocorrência financeira ou não financeira aconteceu ali na campanha. Atentar para os contratos, termos de cessão e de doação das receitas estimáveis, que é aquele uso gratuito de bens móveis, imóveis, prestação de serviço gratuito, ter documentação comprobatória disso, documentos firmados. Então, vocês têm que se munir da forma mais robusta possível de documentação comprobatória. Lembrem-se que as diligências são em 3 dias para cumprimento corridos, muitas vezes são expedidas numa sexta-noite, numa quinta-noite, e não é porque a Justiça Eleitoral é sádica e gosta de prejudicar, é porque existe uma celeridade e o relógio não para. Para nós, todo dia é dia. Muitas vezes a gente está 8 horas, 9 horas da noite trabalhando e a gente está dando boa tarde para as pessoas porque a gente nem percebeu que anoiteceu. Exatamente, é verdade. Então, Passou agosto, todo dia segunda-feira. Todo dia, isso mesmo, a gente não para e eu brinco sempre, né, que a gente continua trabalhando dormindo, porque a gente continua pensando no serviço ou preocupados, o que é que eu estou esquecendo, o que é que eu não estou vendo. Então, candidatos, prestadores de contas, partidos, munam-se da mais completa e organizada documentação. Sim. Porque tem que ter as pastinhas, tudo nomeado, organizado. Porque como é que você vai procurar num balaio de gato sua documentação? Sim. E dica final, Léo, para a gente liberar o preço pessoal para descansar, que é os backups. Tudo é digitalizado. Não confiem em backups na sua própria máquina. Façam múltiplos backups em drives externos, em nuvens, em tudo que puder, porque na hora que você precisar da documentação numa diligência, tudo pode acontecer com uma máquina. Então, não ter esses mini infartos aí nos momentos preciosos da finalização. Professora, muitíssimo obrigado. Obrigado por ter disponibilizado o seu tempo aí. Eu sei que a senhora tem agenda corridíssima, né? Ainda mais em ano de eleição. Por ter dedicado esse tempinho de conversa conosco. Foi um episódio maravilhoso, aprendi muito aqui. Eu quero retificar aquela frase que eu falei que eu saio mais burro, não. Eu tenho que melhorar bastante no meu conhecimento, porque a professora, ela sabe muito, então tem muita coisa a aprender. Você agora já sabe tudo isso. Agora eu sei que eu sou seu aluno. Você já sabe tudo isso. Você já sabe o mesmo que eu sei agora. Olha lá, agora a gente sabe igual. Maravilha, professora. Esse finalzinho a gente dedica, assim, se você quiser fazer algum merchan, né, compartilhar algum projeto da senhora, fique à vontade, o tempo é seu. Ai, obrigada, Léo. Bom, inicialmente agradecer, né? Agradecer enormemente nossas agendas todas, né? De todos os envolvidos nesse grande tabuleiro, né? Seja em que posição estivermos nesse grande tabuleiro desse jogo, todo mundo agora está a 1000. Mas eu jamais poderia não achar um momento para estarmos juntos aqui, até porque educação eleitoral está em nosso DNA, em nossas veias. Amém. E a gente sempre estará juntos, podendo clarear os entendimentos, para que a compreensão seja cada vez com mais repertório de situações, para evitar erros, para que o processo se dê com a maior lisura, de forma ética, com todos os envolvidos cumprindo o regramento com facilidade. Sim.
Quero agradecer, Léo, a todos aqueles que tiraram esse tempo para nos ouvir, para se capacitar. Eu tenho certeza que existem aí mulheres, homens, cuidando de afazeres, principalmente as assessoras, mulheres candidatas, ou advogadas, ou contadoras, devem estar preparando o jantar, lavando louça, cuidando do filho, e com o celular para lá e para cá, como me contam sempre, assistindo, ouvindo. Os colegas em trânsito, né, ouvindo aí em seus veículos, etc. O mais importante é dedicar-se à leitura, ao estudo, à atualização. Essa é uma matéria mutante. Então, a todo momento há decisões novas. Por exemplo, estamos na iminência de ter uma decisão que as cotas indígenas poderão ser para essas eleições. Sim. A qualquer momento teremos essa notícia. Então, é uma probabilidade grande. Temos que estar sempre atentos. Quero dizer que vocês que estão nos ouvindo têm o cupom Educação Eleitoral, que podem adquirir o curso online, que são 20 horas aí, um curso com explicações, videoaulas, análise de julgados, sendo atualizado até a entrega da prestação de contas. Dúvidas sempre esclarecidas comigo quando são sobre a norma. Casos concretos, obviamente, eu não posso atuar, por ser da Justiça Eleitoral. Então, todos aqueles podem entrar no site professorarita.com.br e lá tem curso de partidária, curso de eleitoral online, e a gente vai ter o curso do SPCE, que é o curso do sistema, quando o TSE liberar o sistema. Semana que vem a gente vai ter o guia prático. Eu estou muito feliz, não vejo a hora dele ir para a rua. Toda eleição já é uma tradição, a gente faz o guia prático das eleições, prestar contas é fácil, e ele está para sair, só está terminando a catalogação na Biblioteca Nacional, então estará com vocês semana que vem. Leiam, estudem gratuitamente, todo mundo pode baixar gratuitamente, mais de 60 páginas, com tudo isso que a gente está conversando aqui. E, Léo, para você, o que eu falo para você? Para você, eu quero dizer que você é um lindo, um espetáculo de profissional, admirável, um cacho de baba, eu fico com as suas produções, adoro o seu material, adoro acompanhar, eu brinco com você, que eu falo, né, eu sempre brinco que eu sou do curte, compartilha, comenta, eu sou dessas, titieto mesmo, além de ser essa lindeza por fora, é infinitamente mais lindo por dentro, porque compartilha o que sabe, e sou sua fã. Obrigado, professora, obrigado. Foi uma honra, um prazer enorme. E conte comigo sempre, viu? Qualquer coisa que a senhora precisar, igualmente. Estou sempre à disposição. Para quem nos ouviu, quem nos acompanhou, muito obrigado por dedicar esse tempinho também para nos ouvir. E até o próximo episódio. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Beijo, tchau. Beijo, tchau.